Boa noite, seja muito bem-vindo a essa live de estudo bíblico. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame sobre a tua vida ricas bênçãos nessa noite, no nome de Jesus. Estamos aqui reunidos em torno do nome de Jesus para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, para podermos compartilhar da palavra, daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, das suas bênçãos sobre as nossas vidas. E hoje, em especial, nós estamos iniciando uma nova série de estudos acerca da Palavra de Deus. Eu convido você a participar conosco hoje de uma série de estudos valiosíssimos, que vão falar sobre o Sermão do Monte de Jesus, que está descrito ali no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, de Mateus. Mais especificamente hoje, nós vamos começar a falar sobre as bem-aventuranças, Então eu convido você a pegar sua Bíblia, pegar um papel, uma caneta para anotar as referências, para que você possa conferir depois com calma, para você possa ler com calma depois todas as referências e ser abençoado, É um estudo que, tenho certeza, vai abençoar a sua vida, vai transformar a sua vida, o seu entendimento sobre a vida cristã. Talvez você que entrou aqui hoje nessa live esteja imaginando, eu vou passar só um pouquinho, assistir um pouquinho, mas eu convido você a permanecer conosco. Por quê? Porque esse estudo ele é tão profundo que ele pode verdadeiramente ser um divisor de águas para a tua vida, Nós vamos nos basear em um livro chamado Estudos no Sermão do Monte, de um irmão chamado David Martin Lloyd Jones. Não sei se você já ouviu falar desse irmão. Ele foi um teólogo protestante, da linha calvinista, que ele foi muito influente dentro da igreja reformada, no século XX. Ele foi considerado um dos últimos puritanos, da igreja. E esse irmão escreveu vários livros, diversas obras, dentre elas essa que nós vamos utilizar para esse estudo, que é chamado Estudos no Sermão do Monte. E você vai ficar realmente impactado por aquilo que o Senhor revelou para esse irmão e que eu pretendo tentar contribuir, compartilhar com você através desses estudos, Nós fizemos, o último estudo acerca da armadura do Espírito, deu uma série de 12 estudos, Se você tiver interesse depois em conhecer esses estudos, é só entrar em contato comigo, que eu envio todo o material para você gratuitamente, sem cobrar nada, Todos os esboços, todos os vídeos para você poder assistir com a sua família, compartilhar com outras pessoas, e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado, Todos que estão aí, a Érica, seja muito bem-vinda, Érica. Deixa eu ver quem é que está aqui conosco já. O Jean, seja bem-vindo, Jean. Sirene, primeira vez que está aqui conosco, seja bem-vinda. Nalvinha, Gabriel, Rosana, Rosa Maria, desculpa, O Maurício também, seja bem-vindo. O Neno, Maria de Lourdes, quem mais está aqui conosco? Alessandro, Jovem Cristão, sejam todos muito bem-vindos, Esse espaço é de vocês, esse espaço é para que a gente possa aprender mais da palavra, para que a gente possa crescer espiritualmente, e eu já convido você a compartilhar com outras pessoas para que a gente possa aprender mais, Seja bem-vindo, Marcone, O Marcone faz parte da equipe aí, junto com outros irmãos que já fazem parte, a Érica, o André, o Freitas, o Fábio, todos que já fazem parte aí da equipe. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser um pedido de oração, alguma coisa, coloca aí na rolagem, que a gente vai estar orando por vocês, tá bom? E eu tenho certeza que algo especial vai acontecer nessa noite. Érica, oi, seja bem-vinda, em nome de Jesus, venha fazer parte conosco desse estudo. Maurício, muito bom, Maurício, maravilhoso aprender da palavra, Hoje eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandemente conosco, em nome de Jesus. Vamos orar então, irmãos? Vamos colocar nas mãos do Senhor esse estudo e pedir ao Senhor que nos abençoe nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Pai amado,
Quero te agradecer, Pai, por esse dia que o Senhor nos abençoou, o Senhor nos guardou. Até aqui, Senhor, nós podemos perceber a Tua mão nos preservando, nos livrando, nos guardando de todo mal. Eu te dou graças, Senhor, por cada pessoa que entrou nesse estudo agora, nessa live, para aprender mais da palavra do Senhor. E eu te dou graças também porque nós temos acesso a essa palavra, Senhor. Enquanto em alguns lugares do mundo já não é mais possível acessar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Tua palavra, nós ainda temos liberdade para estudar a Tua palavra. Eu te peço por esses irmãos ao redor do mundo que não têm mais acesso à Bíblia, que não têm como estudar mais, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor os ajude, Pai. Que o Senhor dê força, dê graça para eles. E que o Senhor nos faça ter consciência do privilégio que nós temos, ó Pai, de podermos ter uma Bíblia, de podermos ler, de podermos estudar, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Nessa noite entregamos esse estudo em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos abençoe, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, amados, vamos começar o nosso estudo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 5, e nós vamos começar a ler a partir do versículo 3. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus. O que está dizendo para nós? Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, amados? Só de lermos... Opa, obrigado, Deus abençoe. Só de lermos esse texto, irmãos, essa passagem, nosso coração já se enche de alegria, né? Porque essa palavra ela fala de algo tão maravilhoso, que são as bem-aventuranças, que a gente já começa a perceber que tem alguma coisa de diferente aqui. O Senhor Jesus, ele abre o Sermão do Monte logo falando das bem-aventuranças, né? E por que será que ele faz isso? Por que ele não começa por outra parte? Por que ele não começa por um outro conceito qualquer? É importante que a gente tenha bastante atenção nisso, tá? Porque o texto, ele fala de características ou qualidades essenciais do crente, tá? É importante, no entanto, começar pelo todo antes de tratar cada partezinha das bem-aventuranças. Para quê, irmãos? Para a gente não cair em heresia, tá? É um risco muito grande que a gente que a gente corre de cair em heresia quando a gente pega um texto isolado, quando a gente pega um versículo isolado e através daquele versículo isolado a gente desenvolve uma doutrina, sem levar em consideração o contexto daquele versículo. É muito importante entender o todo antes da gente falar sobre as partes, tá? E é isso que nós vamos fazer. Deus abençoe vocês, irmãos, em nome de Jesus. É isso que nós vamos fazer, tá? Nessa noite. Então, eu posso lembrar aqui de uma heresia, às vezes, ou uma passagem, né, que muitas vezes é tirada de contexto, né, para poder criar doutrinas, né, inventar doutrinas. A gente tem várias, né, principalmente quando a gente fala dos nossos irmãos do Antigo Testamento, né, as experiências que eles viveram lá atrás, que muitas vezes são pinçadas do Antigo Testamento, fora de contexto, e se criam doutrinas
nos dias atuais para tentar justificar determinados comportamentos dentro das denominações, onde quer que seja. Então é muito importante que você tenha sempre esse cuidado de não pensar uma parte sem entender o todo da palavra de Deus, tá? Agora, o nosso irmão Lloyd Jones, ele vai dizer o seguinte: o indivíduo perfeitamente capaz de obedecer a todas as determinações do Sermão do Monte é aquele que tem a mente esclarecida quanto ao caráter essencial de um crente. Então, meu irmão, minha irmã, toda vez que você pegar a sua Bíblia agora e ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, entenda que ali o Senhor Jesus está criando um retrato, uma imagem do que é o verdadeiro crente em Jesus, do que é aquela pessoa que verdadeiramente crê no Senhor Jesus, tá? E as bem-aventuranças é como se fosse um microscópio que vai esmiuçar a vida da pessoa, mostrando o que é realmente ser um cristão, tá? Ele mostra que essa é uma pessoa realmente abençoada, bem-aventurado, né? É a pessoa realmente feliz, é a pessoa realmente abençoada, é o tipo de homem, é o tipo de mulher, é o tipo de pessoa que é congratulado, que é o tipo de pessoa que é o modelo a ser imitado, tá? Quando eu olho para as bem-aventuranças, para todas essas características que nós vimos aqui, eu vejo a imagem de Jesus a ser imitada na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um crente, tá? Bom, e o grande alvo da humanidade, o nosso grande alvo sempre foi a felicidade. Concordam comigo? Né? O homem, ele está em busca de felicidade. Ele vive em busca de felicidade o tempo todo. Tudo que nós fazemos ao nosso redor, nós trabalhamos, nós nos relacionamos, nós fazemos várias coisas. Para quê? Para que alcancemos a felicidade. Seja bem-vinda, Jaira, que Deus te abençoe. Então, nós fazemos tudo isso para quê? Para sermos felizes. Mas o que nós, os seres humanos, encontramos no dia a dia, sem o Senhor Jesus, são apenas soluções a curto prazo. Soluções para poder dar aquele ar de felicidade, dar aquela impressão de felicidade, mas que na verdade elas intensificam a nossa miséria. Intensificam a nossa miséria. Por quê? Porque elas não satisfazem as nossas necessidades reais de plenitude, de felicidade, que somente a vida com Deus pode te dar. Se você tem sido essa pessoa que tem buscado em várias coisas, no dinheiro, nos prazeres, onde quer que seja, ou se você conhece alguém que é assim, perceba isso. A pessoa está sempre em busca de um algo mais, sempre um copo a mais, sempre uma experiência a mais, sempre um passeio a mais. Nunca ela consegue se satisfazer. Nunca ela consegue ser feliz totalmente. Ela está sempre buscando, é aquela pessoa que de repente tem vários parceiros na rua, né? Não, de repente numa relação sexual a mais eu consigo, de repente numa dose de droga a mais eu consigo essa felicidade, mas ela sempre está presa, sempre escravizada numa situação de miséria. Termina aquele efeito rápido, imediato, daquilo que satisfaz ela na hora. O que acontece? Volta toda a tristeza, a depressão, a mágoa, a solidão, a falta de Deus. Por quê? Somente o Senhor pode preencher você e a mim de felicidade e nada mais. Nada mais. Somente quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo é que podemos ser preenchidos de felicidade. Por quê? O pecado, o caráter enganador do pecado, ele oferece felicidade para as pessoas, né? É uma alegria passageira, né, Jean? Ele oferece, o pecado, uma alegria passageira, rápida, né? Mas no final ele só entrega o quê? Infortúnio, infelicidade e no final de tudo ainda a condenação eterna.
Imagina uma pessoa que vive em busca de prazeres, nunca consegue se satisfazer em momento nenhum da vida e ainda quando morre vai sofrer eternamente. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. E é importante que a gente entenda que há felicidade somente em Jesus Cristo. Amém, amados? Então, existem aspectos do ensino de Cristo que só fazem sentido para nós quando nós compreendemos corretamente essas bem-aventuranças que nós vimos aqui em Mateus 5. Como assim? Alguns aspectos que o Senhor Jesus ensinou, por exemplo, como caminhar a 2ª milha. Seja bem-vindo, Fábio. Seja bem-vindo, Ed. Bem-vinda, Edna. Caminhar a 2ª milha. Você já ouviu essa expressão, logicamente, né? Se alguém te convidar para caminhar 1 milha, anda com ele 2. Outro aspecto que o Senhor Jesus ensina que é impactante: dar a outra face. Se alguém te bater numa face, você dá também a outra. Não é algo que às vezes parece até um pouco incompreensível. Como assim? Como assim alguém bateu no meu lado, eu dou o outro? Como assim alguém me pedir a capa, eu dar também a túnica? Como assim amar os meus inimigos? Como assim orar por quem me persegue? Então, se a gente não compreende exatamente essas bem-aventuranças e o que elas significam para nós, esses aspectos eles soam muito estranhos no nosso ouvido. Só quem compreende o que significa humildade de espírito, por exemplo, como a gente leu aqui, ou entender o que significa mansidão, tá? é que está apto para discernir e praticar essas ideias, esses aspectos que o Senhor Jesus nos ensinou. Fora disso, se você não entende o que é ser humilde, o que é ser manso, o que é ter fome e sede de justiça, o que é ser um pacificador misericordioso, se você não entende isso, você não consegue viver a palavra em toda a sua plenitude, tá? A compreensão acerca do caráter do cristão vem antes da sua conduta, tá? Então eu preciso entender, por exemplo, o que é ser limpo de coração, como o Jean falou. O que é ser limpo de coração para eu poder ser limpo de coração. Entender o que é o caráter do crente, para então entender como é a conduta do crente. Se eu não entender isso, não tem como, tá? Não há a possibilidade de assumir a conduta cristã sem ter o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Meu irmão, tem pessoas que elas estão tanto tempo dentro de um templo, de uma denominação, mas que não tiveram o seu caráter transformado, que isso aqui tudo, as bem-aventuranças que nós lemos, não passa de teologia. Isso é muito perigoso. Muito perigoso, irmãos. Por quê? Porque a pessoa vai ficar a vida inteira se iludindo, se enganando e no final de tudo ainda vai morrer e vai passar a eternidade no inferno. É preciso que o caráter da pessoa seja transformado primeiro pelo Espírito Santo de Deus. Nós estudamos isso com a armadura do Espírito, né? Que é só quando a gente verdadeiramente crê no Senhor e que o Espírito Santo entra em nós e nós somos transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo, é que nós experimentamos a justificação. Ou seja, se não houver essa transformação operada pelo Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida, é só teologia, é só religiosidade. E isso não tem valor nenhum no reino espiritual. Teologia. Você pode ser bacharel em teologia, você pode ser doutor em divindade, você pode ser o que for. Você pode usar as roupas
mais ornamentadas, né? Você pode usar terno, gravata, vestido longo, você pode usar o que for, meu irmão, que não vai significar nada, 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 tá? Bom, e aí, essas bem-aventuranças, elas revelam algumas lições fundamentais para nós. Primeiro, que todos os crentes devem ser assim. Quando você lê as bem-aventuranças, tá? E eu convido você, durante esses dias que nós vamos estar estudando as bem-aventuranças, a você ler todo dia. Vamos fazer esse acordo, né? O pessoal que está estudando a palavra junto aí, esse grupo maravilhoso que está estudando a palavra, vamos fazer isso todos os dias, né? Hoje, amanhã, depois, leia as bem-aventuranças todos os dias. De manhã, você pega a sua Bíblia, vai lá, Mateus 5, versículo 3 até o versículo 12. Lê todo dia, vai lendo, todo dia vai lendo. Para quê? Para que isso fique muito claro na sua cabeça, tá? Eu sei que talvez você já tenha lido várias vezes esse texto, mas vamos reforçar. E aí, quando a gente lê isso, leia pensando assim: todos os crentes devem ser assim. Então, se todos os crentes devem ser assim, como está aqui em Mateus 5, eu também tenho que ser assim, tá? Isso significa que não é só um crente especial. Você acredita que tem muita gente que quando lê essa passagem aqui das bem-aventuranças, pensa assim: ah, isso aí é coisa só para o pastor. Só o pastor que tem que ser assim, né? Eu olho para isso aqui e penso assim: não, é o pastor que tem que ser manso, é o pastor que tem que ser humilde, tem que ser pacífico, limpo de coração. Não, deve ser só a irmã do círculo de oração. Só os presbíteros, de repente, né? Só os líderes que tem que ser assim, os líderes de jovens, né? Não sei. Só os bispos, os apóstolos é que tem que ser assim. Não, meu irmão. Isso aí, essa separação que foi criada, esse erro que foi cometido ao longo da história, tá? De dividir os crentes em duas categorias diferentes. A classe sacerdotal, né? A classe do ministério sacerdotal e os leigos. Como se os leigos não tivessem nenhum compromisso com a palavra. Nem com a oração, nem com a leitura da palavra, nem com a santidade, nem com nada, né? Só o pessoal que é da elite é que tem que ser santo, tem que viver, tem que alcançar e tal. E a gente não, a gente pode ser o crente meia boca, vamos dizer assim, né? A gente tem que ser, a gente pode ser o crente café com leite. Já ouviu essa expressão? Ah, eu não preciso não, irmão. Tem o pastor para ler a Bíblia para mim. Isso foi um erro cometido ao longo da história, de fazer essa separação. Então, quando você lê esse texto aqui de Mateus 5, entenda, isso é para você. Toma posse, isso é para mim. Eu tenho que viver isso. O Senhor Jesus me chamou para viver isso, para ser dessa forma. Não é o pastor só. Não é só a líder, a dirigente da oração. Não é só o presbítero. Não, eu tenho que ser assim. Eu tenho que viver isso. Por quê? Porque a Bíblia não faz distinção, tá? De pessoas. Ela faz distinção de ministérios, né? A gente vê lá em Efésios 4 e tal, de funções de ministérios, mas ela não faz distinção de pessoas. Não faz distinção de pessoas. E as bem-aventuradas não fazem qualquer descrição desses ministérios. Não está falando aqui nas bem-aventuranças do pastor. Tá? Em algum momento falou pastor aqui? Em algum momento falou presbítero? Em algum momento falou missionária? Não, não falou. As qualidades aqui, meu irmão, minha irmã, é do caráter do crente em geral, daquele que crê em Jesus, tá? De uma forma única, sem diferença entre esse ou aquele. Ou seja, é para você que o Senhor está falando hoje. Ele está falando contigo hoje, tá? Infelizmente, quem canoniza, né? Quem canoniza as pessoas,
infelizmente, é o sistema denominacional, que coloca as pessoas lá em cima. O irmão fulano de tal, o irmão ciclano de tal, a pregadora fulana de tal, o cantor fulano de tal. Mas a palavra não faz isso. A palavra, ela não distingue ninguém. É importante que a gente entenda isso, tá? Quando você lê as introduções das cartas de Paulo, você vai ver sempre ele falando a quem? Aos chamados para ser santos. Todos, tá? Faz menção a todos os crentes, todos, tá? Não existe crente de segunda classe. Se até hoje o diabo, Satanás, tem falado no seu ouvido que você é um tipo de crente de segunda classe, que você não tem compromisso com a santidade, que você não tem compromisso com a palavra, que você não precisa buscar o Senhor, buscar a perfeição, buscar ser a imagem de Jesus Cristo, que isso caia por terra hoje em nome de Jesus na tua vida. E que você entenda que o Senhor te capacita e você pode sim ser santo, você pode sim ser santa, você pode sim alcançar a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Você pode sim. Não tem essa história de que não só outro, só alguém. Não, você foi chamado para isso, tá? Porque o Senhor espera que todos nós exemplifiquemos, tá? Tudo aquilo que nós vamos ver aqui nas bem-aventuranças. Que você seja o exemplo de humildade, que você seja o exemplo de mansidão, que você seja o exemplo de misericórdia, de pureza de coração, de fome e sede de justiça. O Senhor espera que você seja o exemplo. Seja bem-vindo, Marcos. O Senhor quer que você seja o exemplo. Nunca mais pense que não é você, que não é com você. Você pode. Seja bem-vindo, Isaac. É isso aí. Amém. Bom, a segunda coisa que nós podemos observar quando nós lemos as bem-aventuranças aqui é que espera-se que todos os crentes manifestem todas essas qualidades e não apenas algumas. Isso é um outro engano de Satanás, um engano terrível, que vai dizer assim: eu posso ser humilde de espírito, mas eu não preciso ser santo, não. Não, eu não consigo ser santo. Né? Desculpa, eu não consigo ser manso, né? Eu sou uma pessoa mansa, mas eu já não sou tão limpo de coração. Eu sou uma pessoa que chora, né, pelo pecado, mas eu não tenho tanta fome e sede de justiça assim. Se você pensava assim, hoje é o dia de você parar de pensar nisso. Acaba com isso, tá? Entenda hoje que o Senhor te chama para você viver todas as bem-aventuranças, todas. Por quê? Essas características, elas se esperam, todas elas, que o crente viva todas elas, tá? Sem seletividade, né? Que alguns vivem, outros não. Alguns vivem todas e outros vivem só algumas, né? Que sem aquela coisa de níveis de intensidade, né? Uns vivem mais do que os outros. Não, esquece isso, tá? A gente sim vai perceber que às vezes você pode ainda não estar num nível de intensidade, de humildade, de mansidão, que seja a característica do varão perfeito, vamos dizer assim. Mas por que isso acontece? É desejo do Senhor? Não. Na verdade, isso é por causa das nossas fraquezas ainda. Que o Senhor está operando em nós, né? Ele vai dia a dia. Lembra que nós falamos sobre a armadura do Espírito, que é um processo gradativo, né? Que o Senhor vai operando em nós. Então, a gente ainda tem essa dificuldade porque nós somos imperfeitos. Mas nós haveremos de ser perfeitos em nome de Jesus. Você foi chamado para a perfeição. Assuma isso hoje. Eu fui chamado para a perfeição.
Diga isso para você mesmo. Eu fui chamado para ser perfeito. E eu serei perfeito em nome de Jesus. Pela ação, pelo poder e pela graça do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu alcançarei a perfeição. Sabe? A gente tem uma falsa impressão de que, nós somos falhos, né? Nós nunca seremos perfeitos, nunca alcançaremos. E isso, de certa forma, nessa fala que nós temos, às vezes Satanás encontra oportunidade para nos tentar e dizer assim: você não é perfeito. Você não é perfeito mesmo. Então vai lá e faz errado e depois você pede perdão. Quem já não passou por isso? Quem de nós já não passou por isso? Seja bem-vinda, Marta. Quem de nós nunca passou por essa tentação de Satanás, do diabo falar para você assim: você não é perfeito. Você não precisa ser perfeito, né? Você pode pecar, depois você pede perdão. Aquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele não peca. Mas se pecar, ele tem um advogado. Nós vamos avançar nisso depois. Bom, e por que todos devem manifestar todas as bem-aventuranças? Porque uma bem-aventurança subentende a existência da outra. Ou seja, uma bem-aventurança é um pré-requisito para as outras bem-aventuranças. Elas estão conectadas umas na outra, tá? Ou seja, ninguém pode ser humilde de espírito se também não chorar pelo pecado. Ninguém pode chorar sem também não ter fome e sede de justiça. Ninguém pode ter essa atitude de fome e sede de justiça se também não for o quê? Manso e pacificador. Então, cada uma dessas atitudes requer a presença das demais atitudes. Não dá para eu ser uma coisa e não outra. Eu preciso de todas as peças juntas. Tá? Imagina o motor de um carro. Você tirasse o carburador do motor do carro. Ele não funciona. Eu vou tirar o carburador. Aí não, eu boto o carburador, mas eu tiro o distribuidor. Não funciona. Eu boto o distribuidor e tiro a vela. Não dá, não anda. Eu tiro a vela. Seja bem-vindo, Beto. Em nome de Jesus, seja bem-vinda, Zane. Eu tiro a vela. Não, eu boto a vela, mas eu tiro o tanque de gasolina. Não anda, não tem como. Ou seja, nós precisamos de todas as bem-aventuranças juntas para que a vida de Deus se manifeste através de nós, tá? Então, por isso que nós temos que manifestar todas as qualidades das bem-aventuranças, tá? As bem-aventuranças, elas compõem um complexo integrado e não podemos separá-las umas das outras. Por causa das nossas imperfeições, pode ser que uma característica se apresente mais do que as outras, mas todas elas deverão estar presentes na vida do crente. Todas as bem-aventuranças, tá? Não só uma, nem só outra. O terceiro aspecto, irmãos, diz o seguinte: nenhuma dessas descrições das bem-aventuranças refere-se àquilo que nós poderíamos chamar de tendências naturais, tá? Todas elas são disposições que somente pela graça e operação do Espírito Santo em nós é que se manifestarão. Tá? O que significa isso? Que ninguém pode dizer que ele é humilde por natureza. Ninguém pode dizer que é um pacificador por natureza. Né? É uma característica minha, eu sou muito humilde. Né? Eu sou uma pessoa muito mansa. Tal, né? Eu sou uma pessoa que sou uma pessoa limpa de coração. Mas por quê? Você creu em Jesus? Você aceitou Jesus? Não. É porque eu sou assim mesmo desde que eu nasci. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, tá? Você pode parecer humilde de espírito, mas jamais será naturalmente, tá? Pode até parecer uma pessoa mansa, mas essa característica nada tem a ver com a mansidão, nada tem a ver com ser uma pessoa pacata, por exemplo.
Ser pacato não é ser esse manso aqui da palavra de Deus, tá? Uma possível, né, que é uma possível característica congênita. Tem gente que já nasce meio pacato, meio tranquilo, mas não é disso que a palavra está falando aqui. Ele não está falando de humildade natural, mansidão natural, aquela pessoa depressiva que fica chorando. Não, não é isso que ele está falando. Essas características aqui são características espirituais. É isso aí, Beto. Tem aquela pessoa que é meio lerda, né? meio tranquilona, assim. Não é disso que a palavra está falando. Não é isso não, irmãos. Tá? São características geradas, desenvolvidas pelo Espírito Santo de Deus em nós, tá? Agora, a gente tem que ter muito cuidado, tá, com o perigo de rotular as pessoas pelas suas atitudes exteriores, né, como se elas fossem bem-aventuradas. As bem-aventuradas de Mateus 5, né? Por exemplo, um incrédulo pode apresentar características que lembrem as bem-aventuranças, né? Embora ele não creia, tá? Mas elas não são, repito, elas não são as bem-aventuranças em aspecto nenhum, tá? À medida que você for aprendendo sobre as bem-aventuranças durante os estudos, você vai entender e falar, caramba, realmente não tem como. O ímpio, não tem como o incrédulo ser essa pessoa que está falando aqui. Não tem como. Mas como a gente está olhando para o todo antes de olhar para as partes das bem-aventuranças, já guarda isso no seu coração. O que está escrito aqui em Mateus 5, tá? Não se refere a uma característica natural sua, que você nasceu com isso. Não. Mas se refere a algo que o Espírito Santo de Deus vai operar no seu coração. Vai realizar em você. Sabe por quê? Porque não seria justo se fossem características naturais. Não seria injusto uns nascerem com essas características e outros não? Pensa comigo. Uma pessoa que nasce humilde, né, humilde de espírito, ela ser abençoada porque nasceu humilde de espírito, e enquanto que o outro que é altivo, arrogante e tal, é punido por ser assim. Seria justo isso? Não. Seria justo alguém que nasceu, como o Beto falou, meio lerdo, né? Meio assim e tal, meio devagarzão e tal, não sei o quê, ser beneficiado por Deus em detrimento daquela pessoa que é sanguíneo, agitado e tal, não sei o quê, pá? Não seria justo. Então não se tratam de características naturais, mas é algo que o Espírito Santo de Deus gera em nós, tá? Qualquer um de nós, repito, qualquer um de nós, e mesmo todos nós, sem importar o que sejamos por motivo de nascimento, precisamos exibir essas características quando nos tornamos crentes. Se você é crente e não está mostrando essas características na sua vida, das bem-aventuranças, você precisa reavaliar sua fé hoje, agora. Reavalie a sua fé hoje, agora. Se essas características de Mateus 5 não estão aparecendo na sua vida, meu irmão, minha irmã, você precisa reavaliar sua fé hoje, tá? Por quê? Isso não vem de você, não vem de mim, mas é a ação do Espírito Santo transformando. E essa, meu irmão, essa característica é a diferença essencial entre o crente e o incrédulo. As bem-aventuranças, elas são a diferença entre o crente e o incrédulo. Por quê? Porque não se trata da mera descrição do que algum homem faz, tá? Mas é a diferença básica. Por quê? Eu tenho certeza que você já tem presenciado, já tem percebido que a gente está vivendo uma mundanização da igreja. E essa mundanização da igreja, o que ela está fazendo? Ela tem nublado a compreensão
tá? Do que é essa diferença entre ser crente e ser incrédulo. Hoje em dia a gente vê pouca diferença, tá? E esse conceito básico de ser diferente um do outro se perdeu. Você pode frequentar e você pode ver pessoas frequentando uma congregação durante a vida inteira, ter um monte de hábitos cristãos, a fala de crente, né? Linguajar de crente, o costume de crente, a roupa de crente, e ainda assim essa pessoa não ser crente. Ela se veste como crente, ela fala como crente, mas ela não é crente. Por quê? Porque ela não apresenta as bem-aventuranças na vida dela. Ela não apresenta humildade, ela não apresenta mansidão, ela não chora por causa do pecado, ela não tem fome e sede de justiça, ela não é limpa de coração, ela não é um pacificador, ela não se alegra em ser perseguido por causa da justiça. Às vezes, tudo o contrário. É uma pessoa arrogante. Dentro do templo, dentro da congregação, é uma pessoa arrogante. É uma pessoa que não se importa com o pecado. Se ela peca, se ela não peca. É uma pessoa que não está nem aí para o sofrimento do outro, não é misericordioso. Passa por cima do outro como quem passa por cima de um tapete. Mas está dentro de um templo. Está dentro de uma congregação. E aí, essa pessoa nasceu de novo, ela é crente, ela tem as bem-aventuranças. Por isso que, eu repito, as bem-aventuranças, elas são o retrato daquela pessoa que nasceu de novo, verdadeiramente nasceu de novo, tá? Houve períodos na história, irmãos, em que participar da congregação, de uma congregação cristã, era uma coisa tão perigosa, que qualquer pessoa que não fosse cristão jamais ia participar de uma congregação. Jamais. Era tão perigoso, tão perigoso. E ainda é assim em alguns lugares no mundo, hoje em dia. Lugares como a Coreia do Norte, como a China, como alguns países da janela 1040, onde você abrir a boca e confessar que você é crente, significa morte, significa morrer. Eu duvido que uma pessoa que não seja crente em Jesus verdadeiramente, num lugar desse, ela frequenta a reunião. Não frequenta. Mas aqui no nosso país, no Brasil, por exemplo, as portas estão escancaradas. E tá cheio assim, de gente ali dentro que nunca nem passou pela cruz, não sabe nem o que é nascer de novo. Isso aí, Beto, é uma sentença de morte para essas pessoas em alguns lugares. Hoje a porta é tão larga, tá? É verdade, Elisa, ainda assim as pessoas não querem. Porque a porta é tão larga que tem tudo dentro da congregação. Tem de tudo. Porque o objetivo não é encher o reino dos céus, mas é encher o templo e às vezes encher o quê? O bolso de alguns líderes. Mas a gente não vai questionar muito isso agora não, tá? E aí o Lloyd Jones vai falar assim, uma frase, um texto importantíssimo. A glória do evangelho, bem pelo contrário, consiste em que, quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, inevitavelmente ela atrai as pessoas. É somente então que esse mundo começa a dar ouvidos à mensagem cristã, embora possa odiá-la a princípio. Irmãos, nós não precisamos nos tornar iguais ao mundo para atrair o mundo. É o que a gente tem visto hoje em dia, em alguns lugares. As pessoas se fazendo, não é como Paulo disse, vou me fazer de louco para ganhar os loucos. Não, é se fazer pecador para ganhar o pecador. Não é isso que o Senhor está falando aqui, não é isso que Paulo estava querendo dizer. O mundo precisa olhar para nós e ver a diferença, ver Cristo em nós.
Porque é Cristo quem atrai o homem. Não é a parede preta. Não é a música, a boa música que atrai. Não são as programações diversas que atraem as pessoas. Não, irmão. É Cristo que tem que atrair as pessoas ao nosso redor. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver Jesus estampado em nós, irmãos. Porque somente o Senhor é que vai atrair, é que vai mudar o coração das pessoas. Quando elas verem Cristo em nós. As bem-aventuranças que nós lemos aqui, você vai ler todo dia, elas são desprezíveis para o mundo. Humildade, mansidão. Eu quero saber de ser humilde nada e ver os outros pisando na minha cabeça. É a primeira coisa que as pessoas pensam. Ser manso, dar outra face. Que isso? Não, está errado. Não é isso. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Não é isso que a gente ouve falar? Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Irmãos, porque as bem-aventuranças elas são desprezíveis para o mundo, mas elas são admiráveis para o crente. Você precisa olhar para essas bem-aventuranças e pensar assim: Senhor, eu anseio por ser assim. Eu anseio por ser humilde de espírito. Eu anseio, Senhor, por ser manso, por chorar pelo pecado. Pelo pecado em mim. Eu anseio, meu Deus, por ter fome e sede de justiça. Desejar, admirar. Porque o caráter que atrai o mundo é o contrário, é a antítese daquilo que está nas bem-aventuranças. O tipo de gente que o mundo gosta é o contrário do que está aqui nas bem-aventuranças. Tem nada a ver. O mundo gosta de gente soberba, gosta de gente altiva. Eu estava andando pela rua hoje e eu ouvi um cara falando em alto e bom som assim: ah, tudo que é proibido é mais gostoso, né? É isso, e o outro lá é isso mesmo, aplaudindo e tal. Por quê? Porque essa é a filosofia do mundo. Os próprios filósofos antigos na Grécia, né, eles vão dizer o quê? Que não, o homem, né, tem que ser exaltado, o antropocentrismo, né, e depois do Renascimento acontece a mesma coisa. O homem acima de tudo, deixa Deus de lado, vamos colocar o homem acima de tudo. Mas como o Beto colocou aqui, quem deseja ser o maior será o menor no reino. Mas isso aí é incompreensível. Isso não entra na cabeça do mundo. Por quê? Porque o mundo odeia essa palavra. Mas nós que cremos em Jesus, nós amamos essa palavra. O crente ama essa palavra. Tá? 1 de Pedro diz assim, 2:11 e 12. Muito amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma, sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios, para que, apesar de falarem mal de vós, como falam de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Né? É a lógica dos crentes, né? Agir de maneira diferente do mundo. Por quê? Porque entendemos que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Nós não somos desse mundo, irmãos. Nós pertencemos a outro reino. Pertencemos a um outro reino. E nós vamos encerrar aqui hoje entendendo isso. O Senhor Jesus quer gerar. Mas eu já digo para você, se você olha para essas bem-aventuranças aqui e elas te incomodam ao ponto de você dizer assim, isso é loucura, isso aí é fanatismo que o Rodrigo está falando. Isso é sinal de que você precisa nascer de novo, irmão. É sinal de que você não nasceu de novo ainda. Mas se você olha para as bem-aventuranças e isso arde no seu coração, e você fala assim, meu Deus, como eu sou impuro, Senhor, como eu sou falho,
como eu sou imaturo ainda, eu não alcancei ainda as bem-aventuranças, eu não alcancei esse status, mas eu desejo, Senhor, eu anseio, eu digo para você que o Espírito Santo de Deus, ele está aí, pulsando dentro do teu coração, e isso é um sinal de que você nasceu de novo, irmão. Você nasceu de novo, irmã. E Deus vai completar a boa obra em você, e você será transformado à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar nesse momento e agradecer ao Senhor por essa palavra, né? Pedir ao Senhor, como o Beto falou aqui, que se o teu ego está gritando, cheio de vontade, traz ele para a cruz agora. Vamos cravar o nosso ego na cruz agora. Vamos dizer, Senhor, que o meu eu morra, desapareça, que o Senhor cresça e eu diminua. Sabe, que a minha natureza humana e carnal, que ela, cada dia mais ela venha morrer, porque ela já morreu com Cristo, mas eu ressuscitei com o Senhor para uma vida nova, e que essas bem-aventuranças elas possam crescer em mim a partir de hoje. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graça por essa palavra nessa noite, que veio de encontro ao nosso coração, que nos edificou, que nos encheu, Pai, que nos mostrou o teu desejo para nós, Senhor, que é de sermos, que é de estamparmos, exemplificarmos essas bem-aventuranças em nossas vidas, Pai. Todos aqueles meus irmãos amados que estão assistindo e participaram, todos aqueles que passaram, Senhor, que entenderam, ó Pai, que o Senhor deseja fazer essas bem-aventuranças se tornarem reais em nossas vidas, e que desejam, que estão com o seu coração ardendo agora, Senhor, pulsando de vontade, de desejo por viver isso. Pai, que nós comecemos a viver isso agora em nome de Jesus, que o Teu Espírito opere isso em nossas vidas, e que nós possamos, a partir de hoje, começar a experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fico muito, muito feliz por todos vocês que estão aqui até agora, né? A Elisa, o Marcone, Priscila, minha esposa, o Fábio, o Beto, Luiz Carlos, seja muito bem-vindo. A Maria Inês também que está aqui conosco. E a Ilse que está conosco, a Sueli também que está aí conosco. E todos aqueles que talvez estejam assistindo pela For You. Que Deus abençoe vocês, amados. Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos juntos novamente a partir das 21h30, tá bom? Dando continuidade a esse estudo maravilhoso sobre as bem-aventuranças, sobre o Sermão do Monte, e que o Senhor derrame sobre nós as suas bênçãos. Amém? Se qualquer um de vocês quiser os esboços desses estudos, tá? Eu envio para vocês os links dos vídeos, os esboços, para que vocês possam ler, estudar depois com calma, reler, tá bom, irmãos? E não esqueçam, leiam as bem-aventuranças de Mateus todos os dias daqui para frente, enquanto a gente estiver estudando, tá bom? Deus abençoe vocês, um bom final de noite aí e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz, amados. Deus abençoe a todos.